Glória a Deus. Então a Bíblia nos mostra toda essa revelação e a confirmação da palavra. E aqui está dizendo exatamente isso. Então se cumpriu aquilo que havia sido profetizado através dos profetas. Lançaram sorte sobre as suas vestes. Eles queriam ficar com as vestes de Jesus. Quer dizer, toda essa profecia apontada para Jesus vai se confirmando que ele era o Messias. O que é o Messias? Messias é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Embora os judeus, muitos judeus já aceitaram a Jesus e entenderam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando um judeu realmente é convertido, meu irmão, ele vale por muito mais crente, porque eles têm a bênção natural deles sobre eles. Eles têm a unção especial sobre eles, porque a Bíblia diz que Deus veio para eles. Deus veio para eles, mas eles não receberam. Eles não receberam. Então os judeus, eles não estão no ano de 2019. Porque o ano mudou, o calendário mudou, porque Cristo mudou. Cristo zerou o calendário. É antes de Jesus e depois de Jesus. Mas os judeus estão aguardando o Messias, porque eles não aceitaram que Jesus fosse o Salvador do mundo, primeiro por algumas questões. Por exemplo, para eles o Messias viria num palácio, seria rei que nem Herodes, esses líderes poderosos que conduziam, que estavam em palácios como Pilatos, esses homens de autoridade, eles tinham esta visão. Ele tem que vir no reino, no trono. Só que Jesus nasceu numa manjedoura. Isso eles não aceitavam. Quer dizer, mas como é que pode o Salvador do mundo vir num lugar tão simples? Mas ele veio para confundir os sábios. Ele veio para quebrar princípios. E justamente isso, então muitos deles estão aguardando o Messias. Só que quando aqueles que compreendem, entendem que ele é o Messias, eles começam a viver toda a profundidade do conhecimento, da bênção espiritual sobre eles. É algo muito poderoso. Mas como eu disse, toda a profecia se cumpre em Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer, pão é feito aonde pão? Aonde que pão é feito, irmãos? Qual que é o lugar que é feito? Vem o que na sua cabeça? Diga aí sem medo. A padaria. É no açougue que é feito pão? Belém significa casa do... Será que é coincidência isso? Perceba que a Bíblia, na íntegra, ela se confirma em Jesus. Ele é o pão vivo. Ele nasceu onde? Em Belém, na casa do pão. Aonde é que nasce pão? Na casa do pão. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E aqueles que não tinham o poder de os receber, de o aceitá-lo, a Bíblia diz que quando os o aceitaram, então agora Deus se tornou Deus deles, que somos nós. Quer dizer, nós não éramos merecedores, Ele não veio para nós, éramos pecadores, desviados, perdidos, mas o amor de Cristo nos resgatou e nos alcançou através de Jesus. Verso 36 dizia assim: e assentados os guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 outros salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam, meneando a cabeça, quer dizer, balançando a cabeça, dizendo: tu que destróis o templo, diz que em 3 dias reedificaste a ti mesmo? Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Quer dizer, aqueles que os prendiam, que os acusavam, diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Você não tem poder de sair daí. Amados, o templo demorava-se anos para ser construído. Nós enxergamos hoje lá em Jerusalém aquela muralha onde o povo encosta ali para orar, para clamar, onde os presidentes vão ali quando vão para Israel, honrando aquele muro das lamentações. Aquele muro é o que sobrou do templo de Salomão. Um templo milionário, gigantesco, que demorou anos e anos de construção. Aquele templo foi destruído.
E Jesus ia pregando dizendo que o templo haveria de ser destruído e em 3 dias ele seria reerguido. O povo ficou maluco, disse: como que pode? Como é que pode o templo ser reerguido em 3 dias? Esse cara está blasfemando, está pecando, está dizendo que é Deus, que conversa essa aí é heresia. Olha que loucura. Só que Jesus não estava dizendo do templo de Salomão, Jesus estava dizendo do templo de Deus, que era Ele próprio. Jesus estava dizendo que Ele estava sendo destruído o templo, morrendo na cruz do Calvário, mas que ao 3º dia seria reerguido. Sexta-feira aqui a pastora pregou a respeito da morte de Cristo. Quem veio na sexta-feira morreu na sexta-feira junto com a palavra. Morreu para o pecado, morreu para as enfermidades, morreu para a doença. E você também morreu que não estava aqui. Eu creio em nome de Jesus, nós morremos. Mas essa foi a mensagem ministrada. Foi um grande mover, uma palavra poderosa dos céus. Porque na sexta-feira foi quando Jesus morreu por nós. E era sexta-feira esse dia. Jesus foi erguido e todos estavam ali olhando, meneando a cabeça, chacoalhando, dizendo: o que esse cara está fazendo aí? Esse cara é um louco, xarope. Zombaram de Jesus. Mas escute, a Bíblia diz que Ele na cruz, Ele ainda manifesta o amor. Porque Jesus, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Jesus, Ele começa a receber toda a carga pecaminosa, toda a opressão é lançada sobre Jesus. Ele começa a ser pressionado por aquela opressão. Todas as doenças que haviam de existir e que não existe ainda hoje, se há alguma doença que irá existir, já estava sobre Jesus. Jesus recebeu o câncer, Jesus recebeu AIDS, Jesus recebeu lepra, recebeu todas as doenças e enfermidades existentes, possíveis e que nós não conhecemos, aquelas que a gente nem imaginava que haveria de existir, estava sobre Ele. O profeta Isaías diz: estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, diz o Senhor. Ele estava recebendo toda esta opressão espiritual, a enfermidade, a depressão, a opressão, o câncer, a maldição. Imagina o que é aquilo que estava sobre você um dia: diabetes, pressão alta, coceira, alergia, dor no peito, qualquer doença que você imagine estava sobre Ele. E quando nós aceitamos a morte de Cristo, nós estamos aceitando um sacrifício pleno, um sacrifício completo. Preste atenção. Antes de chegar em Jesus, os sacerdotes apresentavam sacrifícios a Deus. O povo levava animais. Talvez você já viu numa encruzilhada na rua uma galinha morta. Talvez você já viu uma encruzilhada, talvez aqui não é muito comum em São Paulo esse tipo de animais, mas em outros lugares sim, em cachoeiras, bode. Animais maiores são sacrificados. Alguns rituais, até pessoas entregam fetos, crianças, completamente demoníaco. Mas o que eles estão fazendo com isso? Por que o diabo usa essas pessoas para fazer esse tipo de sacrifício? Porque o sacrifício é bíblico. Como assim, pastor? Sim, antes de Jesus o sacrifício era levado diante do sumo sacerdote. E para que o pecado pudesse ser superficialmente coberto, a Bíblia diz que era como se um pano fosse colocado sobre o pecado. Quando o povo levava sacrifícios, Deus cobria o pecado do povo para poder acessar o povo com a sua bênção. Era isso que era feito através do sacerdote. Por quê? Porque o sacrifício que era apresentado a Deus era sacrifício de animais. Era um sacrifício sujo, era um sacrifício de bois, de gados, de pombas, de animais impuros. Então o pecado era parcialmente coberto. Mas a Bíblia diz que haveria de ter um sacrifício único e o último sacrifício que pagaria toda a nossa dívida, que todo o pecado seria perdoado de uma vez por todas. Haveria de ser feito esse sacrifício. Só que esse sacrifício não poderia ser feito por animais impuros. Esse sacrifício não poderia ser feito por animais que não ia perdoar de uma vez por todas, como boi, como ovelha, como gados, coisas que era entregue a Deus. Esse sacrifício precisava ser de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem ruga, sem contaminação. Ele precisava ser apresentado a Deus um sacrifício de verdade, para que o pecado fosse apagado de verdade, não coberto,
não escondido, não a sujeira debaixo do tapete. Antigamente era assim, era como se um tapete cobrisse a sujeira, mas ela estava lá. Para quê? Para o povo ter acesso a Shekinah, a presença de Deus. Então cobria-se o pecado. Mas a Bíblia diz que aquilo ali era sombra, estava apontando para Cristo, até que Jesus pudesse morrer na cruz, como um cordeiro único verdadeiro. Porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de um homem. O pecado entrou através de um homem. Através de Adão e Eva, entra-se o pecado no mundo pela desobediência. E a Bíblia diz que precisaria se levantar um último Adão, que haveria de sacrificar por nós morrendo na cruz, para apagar aquele pecado que por um homem entrou. Agora por um homem ele seria estipado e expulso em nome de Jesus. O último Adão veio até nós, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus ele vai para a cruz, ele está sendo apresentado como o próprio sacrifício vivo, como ovelha muda ao matadouro. Mas agora não era um animal impuro, agora não era uma oferta suja, não era uma oferta contaminada, agora era o Cordeiro Santo de Deus que estava sendo sacrificado. Então quando Jesus é sacrificado, o cordeiro que não pecou, o sacrifício perfeito, o pecado agora não foi coberto, o pecado agora foi desfeito pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Quer dizer que não existe mais pecado, pastor? Existe, mas para aqueles que aceitam a Cristo, morrem para o pecado e vivem para Cristo, e através de Jesus você é justificado. Através de Jesus você é lavado, através de Jesus você é transformado. Se você entrou aqui hoje com pecados, com palavras torpes, com pensamentos perversos, com situações que você cometeu e erros que você não consegue se perdoar, e diz: meu Deus, nem Deus vai me perdoar. O Senhor diz que através do sacrifício de Jesus, hoje Ele justifica você, hoje Ele perdoa você, hoje Ele restaura você, hoje Ele transforma você, não cobrindo, mas fazendo você branco como a pura lã, branco como a neve, alvo como a neve. O Senhor te justifica nessa manhã. Preste atenção, só que ainda hoje enxergamos sacrifícios e encruzilhadas. Por quê? Porque o diabo, ele quer desvalidar o sacrifício de Jesus. Ele quer dizer: aquilo que Jesus fez na cruz não valeu nada, vamos continuar sacrificando. Só que o sacrifício único e último foi feito em Cristo. E quem tem Jesus e crê no poder da sua palavra, não mais sacrifica, não mais sobe escada de joelho pagando promessa, não mais fica pagando penitência e dizendo: olha, eu pequei, eu agora vou confessar, eu vou lá para a Aparecida de joelho contar quantos tijolinhos tem lá. Não adianta nada disso. Hoje não funciona mais nenhum sacrifício. Hoje não adianta você vir se chicoteando dizendo: olha, eu pequei, eu estou me lamentando e pedindo perdão. Não, isso é pecado. Se você faz isso hoje, você está pecando, porque tudo que tira a glória de Deus é pecado. Escute, a obra de Cristo, ela foi perfeita. A obra de Cristo, ela foi redentora. Ah, meu irmão, o Cristo não é aquele do Rio de Janeiro, não. O Cristo é aquele que a nação e o mundo conhece. Esse é o nosso Redentor. Esse é aquele que nos justifica. O nosso Cristo não é de pedra, o nosso Cristo não é de metal, nem de ouro, nem de pedra preciosa, porque esse Cristo, ainda que bonito é, ainda que uma estátua aponta para ele, eu digo bonito, legal, interessante, é muito lindo, mas eu vou dizer que o meu Cristo é muito mais lindo do que esse, porque se esse Cristo não tiver manutenção, amanhã já não existe mais. Se esses Cristos de metal, de pedra, de bronze, não tiver alguém que limpa, que cuida, eles amanhã estão sujos e encardidos. Este Cristo de metal precisa de luz, este Cristo de pedra precisa de vela, precisa de luz externa. Mas o meu e o seu Cristo, Ele é a luz do mundo, Ele é a própria luz, Ele é quem nos sustenta. Não é nós que limpamos, é Ele que nos limpa, é Ele que nos justifica, é Ele que nos cura, é Ele que nos sustenta. Não é você que carrega Ele, é Ele que te carrega nessa manhã. Essa é a diferença de um Jesus que nos sustenta. Mas quiseram fazer de tudo para desvalidar aquela obra, porque não aceitavam que Cristo, o Salvador, o Messias, haveria de morrer naquela cruz.
mas mais uma profecia se cumpriu. A Bíblia diz que Cristo, ele veio pisar na cabeça da serpente, e que ele veio destruir a morte e o diabo. Pastor, a Bíblia diz, aqui no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 27, que o Messias foi erguido sobre o Gólgota, que traduzido significa caveira. Caveira é símbolo de vida ou símbolo de morte? Uma caveira não fala, a caveira é a morte. Só que a caveira é símbolo do esqueleto do pé ou da cabeça. O meu Deus, diz a profecia, que ele veio matar o cabeça, pisar na cabeça da serpente. Ele foi erguido sobre a caveira, ele foi erguido sobre a morte, ele foi erguido sobre o Gólgota, ele foi crucificado em cima da morte, dizendo: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Não tem poder. E a morte veio pegar, e Jesus diz: não, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Deus não entregou o espírito para a morte não acessou, a morte não tomou, mas ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele aniquilou a morte. Aleluia. E foram crucificados com eles 2 salteadores, no verso 38 diz, um à direita e o outro à esquerda. Por que foi crucificado 2? A Bíblia diz que aquela cruz que Jesus foi crucificado, ela fora feita para Barrabás. Preste atenção, a cruz que Jesus foi crucificado, ela fora feita para Barrabás. Preste atenção nessa revelação. Todo criminoso tinha um direito. Todo criminoso tinha um direito. Para ser didático, olha para o seu irmão e diga: todo criminoso tinha um direito. O direito era que a cruz fosse confeccionada especificamente para o tamanho dele. O que é isso, pastor? Isso é melhor? É melhor. Mas o cara vai morrer, mas o sofrimento é menor. A cruz sendo confeccionada do seu tamanho significa que a cruz tem as suas medidas. Significa que você não vai ser esticado. Significa que você não vai suportar um peso além do que você pode, porque a cruz, ela tem o seu tamanho. Uma cruz maior, o peso é maior. E a cruz de Barrabás era maior do que Jesus, porque Barrabás ele era maior no sentido físico. A Bíblia diz que o seu corpo foi esticado, porque aquela cruz existia um espaço onde o cravo era colocado. Já com a passagem daquele cravo, que a mão em original hebraico não é esta parte. A mão ela vem da ponta do dedo até o cotovelo. Esta parte é mão. Ele foi crucificado justamente numa junta onde não pudesse ser rompido a sua mão. Ele foi crucificado na mão. Jesus sendo crucificado, ele precisou ser esticado para que alcançasse o furo da passagem do cravo, porque não era um preguinho que nós conhecemos hoje, era um cravo rústico que já passava naquela madeira para travar a pessoa naquilo. E a morte na cruz é uma morte terrível. Se você um dia puder fazer uma experiência simples, segurar uma madeira ou ficar na posição de cruz, você vai perceber, se só amarrarem o seu braço, eu digo, se amarrarem e soltar as suas pernas, você vai ver que você vai ficar asfixiado. Porque quando o seu peso cai, você fecha o seu pulmão e você começa a sentir asfixia. Era uma morte terrível. Jesus estava ali, esticado, primeiro ele carrega aquela cruz da via dolorosa, uma cruz que era maior do que ele, que não era dele. Aquela cruz foi confeccionada para um bandido chamado Barrabás. Mas eles são levados diante de Pilatos, apresentados diante do povo e da multidão, mas a multidão o condena. A multidão diz, quando eles perguntam, Cristo ou Barrabás para ser crucificado? Para ser livre, perdão, eles dizem, libere Barrabás. Livre Barrabás. Aí o povo, Pilatos diz, mas espera aí, o que ele fez? Aquele é um bandido. Mas a Bíblia diz que Pilatos
com medo do que o povo podia fazer, como muitos políticos fazem para fazer média, ele então lava as suas mãos, dizendo: eu me isento dessa responsabilidade, eu não estou crucificando, eles que estão fazendo, eu não posso fazer nada. Aí sim, a voz do povo é a voz de Deus, então vamos fazer. É isso que eles estavam dizendo. O povo então crucifica. Barrabás lava as mãos. Escute uma coisa: quando você puder dizer para alguém que ela está errada, não lave as suas mãos, não fique calado, porque é o mesmo pecado que você está cometendo. Porque pecar não é só fazer a coisa errada, pecar é deixar de fazer a coisa certa. Olha para o seu irmão e diga: não deixe de fazer a coisa certa. Aí eu estou vendo que aquela pessoa, deixa ela, não tem nada a ver com isso mesmo. Aí não vou varrer aqui, não é para mim mesmo, vamos ficar pisando nesse chão aqui. Não vou lavar o banheiro para a igreja, não é para mim mesmo. Isso é pecado. E pecado faz você ficar longe de Deus. Por isso que Cristo amou. Só que Jesus estava agora, não teve o direito de ter a cruz confeccionada para ele. Por quê? Porque Jesus não tem pecado, não tem cruz para Jesus. A cruz não é de Jesus, o pecado não é de Jesus, o pecado é nosso, é meu, é seu. Fomos nós que erramos. E o que tem a ver, pastor? Tudo. Preste atenção, a palavra Bar significa filho. Bar, Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, quem já ouviu falar de Bartimeu? Bartimeu não é o nome dele, ele era filho de Timeu. Então toda vez que você escute falar Bar, está sendo filho. Estava sendo crucificado em uma cruz feita para ele, para Barrabás. Barrabás, porque fica Barrabás porque o eco da continuidade é o nome, mas o nome dele era Abas. O que significa Abba? Pai. E Bar, filho. Filho do pai. Barrabás. Barrabás estava sendo ele crucificado e aquela cruz era para ele. Para quem era a cruz? Para o filho do pai. Quem é filho do pai? Levante a mão assim. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa. Aquela cruz não tinha o tamanho de Jesus, ela era maior, porque o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha é muito maior do que qualquer coisa. Mas Jesus, ele se estica, Jesus se doa, Jesus ocupa a nossa cruz, a cruz do Filho do Pai, para dizer: eu vou morrer no seu lugar, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua vida, eu vou restaurar as tuas dores, eu vou transformar a tua casa através da minha morte. E hoje eu assumo a tua cruz, o pecado que você cometeu, eu vou receber por você, eu vou morrer por você. Para quê? Para apagar toda a dívida. Porque se não fizer isso, o diabo vai te acusar, o diabo vai te condenar. A Bíblia diz que Deus é juiz e Jesus é o advogado. O advogado, irmão, você já viu algum advogado assumir a sua responsabilidade? Você já viu algum advogado dizer para o réu: falar, fique tranquilo, eu vou assumir por você a sua pena? Mas eu conheço um advogado que fez isso. Eu conheço um advogado que está aqui e que fez isso por mim e por você. Por isso que o nome dele é amor. Porque quem é que dá a sua vida por amor ao outro? Quem é que se entrega a si mesmo por amor ao próximo? Se não for por amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus, levante a mão. Tem a vida eterna, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor deu o seu Filho. O advogado diz: não, eu vou morrer por ele. A cruz é dele, a pena é dele, a dívida é dele, mas eu vou assumir por eles. Jesus vai na cruz. O povo começa a marcar um cenário para dizer: mas espera aí, desce daí. E eu disse que havia um bandido à direita e outro à esquerda. Por quê, pastor? Porque dois bandidos
2 erros, problemas iguais, falhas iguais. Esses bandidos representam a igreja de Cristo. Somos nós, um povo que errou, um povo que falhou, que veio do mundo. Algumas pessoas dizem: você fez tanta coisa errada, agora você vai para a igreja. É aqui mesmo que Jesus quer te curar, em nome de Jesus. Aqui é o hospital onde cura bandidos. Não para você permanecer como está, mas para você se arrepender e viver a vida nova de Cristo sobre você. A direita e a esquerda representam-se os 2 caminhos. Qual o caminho, pastor? 2: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Representa-se o livre-arbítrio, a escolha, a decisão é sua. É você quem escolhe. Jesus está no meio dizendo: a distância é a mesma. Quando Jesus está no meio, Ele está dando oportunidade iguais. Ele está dizendo: eu não estou fazendo acepção de pessoas. Nesta manhã, Jesus está dizendo: eu não faço acepção de pessoas. Nesta manhã, Jesus está dizendo: a distância, a oportunidade é a mesma para aquele que quer ser transformado nesta manhã. Eu estou aqui para perdoar os seus pecados. Eu estou aqui para salvar a sua vida. Mas um dos bandidos olha para Jesus e diz: que palhaçada é essa? Se tu é Cristo, se tu é rei, se tu és filho de Deus, desce daí. Tu não tem poder de salvar nem a ti, quanto mais a nós. O outro bandido, igual no mesmo erro, diz: cala a sua boca. Nós que erramos, nós que falhamos, nós que pecamos. Ele não fez nada e você está aí falando. Fecha a sua boca. Você conhece esse tipo de crente que vai para a igreja e começa a acusar a Deus, dizendo: se Deus fosse na minha vida, eu não tinha perdido minha mãe, eu não tinha perdido meu pai. Escute uma coisa: no mesmo dia em que você está no velório vendo alguém dizendo: olha, se Deus fosse bom, eu não estaria nesse velório, no mesmo dia a mãe da maternidade está dizendo: Deus, obrigado porque tu és bom, obrigado porque tu és tremendo, obrigado porque tu está cuidando de tudo. Quer dizer, a gente só sabe agradar a Deus quando nós entendemos que tudo está perfeitamente bem. Escute, Deus é Deus na hora da morte, Deus é Deus na hora da vida, Deus é Deus na luta, Deus é Deus na vitória. Mas nós sabemos atribuir a Deus a culpa quando nós erramos. Um dos bandidos disse: Senhor, ele não sabe nem o que ele está falando, nós que erramos. Deixa eu te pedir uma coisa. A oportunidade é a mesma. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O outro bandido era aquele crente cristão que serve, que vai para a igreja e que fala: se Deus fosse na minha vida, eu não tinha contas, eu não tinha dívidas. Se fosse Deus, eu não estava passando por essa luta. Se Ele fosse Deus, eu não passava por essa adversidade. Enquanto o outro está na luta, está dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eu te pergunto: ele tinha pecado, ele tinha erro igual ao outro. A diferença é de quem aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A diferença é de quem reconhece Ele como Deus. A diferença é que quem entende que a obra redentora da cruz é uma obra que nos remiu, que nos perdoou, que nos justificou e que transformou a nossa vida. O que Deus disse para mim aqui hoje é para dizer para você que o resumo desta mensagem é uma só palavra. É uma só palavra que Deus vai fazer você entender o porquê é que você está aqui. E Jesus estava passando todo esse processo. Preste atenção. Eu não passei, eu resumi, eu não fui para o Getsemane. Eu não compartilhei quando os discípulos largaram a Jesus. Eu não disse quando Jesus foi perseguido por Herodes, quando era criança, quando no ventre da sua mãe, ele tinha que fugir, Maria e José ir para cada lado fugindo, porque se fossem pegos mataria. Eu não contei para você a perseguição que Jesus sofreu desde a sua infância. Eu não disse a história de Jesus desde que nasceu até os seus 33 anos. Eu só estou falando da passagem do Gólgota. Eu não disse quando ele estava no Getsemane, sendo moído pela moinha como azeitona.
azeitona é esmagado porque ele é o produto da oliveira, e o suco dele é o Espírito Santo, que é o azeite, a unção. Ele estava sendo esmagado, dilacerado, quando ao menos ele pede para os seus discípulos e amigos, dizendo: fiquem apenas acordados, porque eu estou em depressão, eu estou angustiado até a morte, eu não estou suportando o que eu estou passando. Se você pensa que só você passa por agonia, por depressão, por dor, por vontade de desistir, Jesus diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, se possível acaba com esta dor, se possível desfaça tudo, não estou aguentando mais, eu não estou suportando, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, está difícil. Pai, pelo amor de Deus, me ajude. Era esta a oração de Jesus, mas ele não para nessa oração, ele continua: mas seja feita a tua vontade sobre a minha vida. E o pai olhando para ele, vendo essa oração, eu imagino que o pai lá no céu também chora com o filho, também geme, e ele fala, imagino que o pai não responde na Bíblia neste momento, mas o pai imagina dizendo: filho, eu não posso impedir este momento, eu não posso impedir, é necessário que você passe por isso, é necessário para que se cumpra a palavra, é necessário para que se cumpra a profecia. E Jesus diz: pai, se possível afasta, não estou aguentando, não estou suportando, não sei para onde eu vou, não sei o que eu devo fazer. E o pai chorando lá no céu, dizendo: filho, talvez aguente, suporte, vai passar. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Porque o pai já sabia que no momento do Gólgota, quando ele morresse e ao terceiro dia ele ressuscitasse, o seu nome seria erguido sobre todo nome, o seu nome seria exaltado. Deus está dizendo: a luta que você está passando é para te exaltar, é para te honrar, é para manifestar o milagre. Se você crê, levante a sua mão, diga: eu creio, eu recebo a palavra de Deus. Olha para o seu irmão, diga assim: você não está entendendo, mas é necessário para você ser exaltado. Quem aqui já usou um sapato que machucou para o seu pé? Levanta a mão bem alto. Meu Deus, 100%. Até os recém-nascidos fiz assim. Levanta a mão bem alto quem já machucou o pé. Agora me diz uma coisa: quando você tira o sapato, o que acontece? Como é que você faz? 1, 2, 3 e... ai, que alívio. É quando você está cansado, que cansaço, aí você entra debaixo daquele chuveiro, liga o chuveiro. É bom, não, moço? Você só sente esse prazer porque você passou pela dor. Só é exaltado quem um dia foi humilhado. Só sente o prazer, o alívio, quem um dia foi sobrecarregado. Só sente a cura quem um dia foi doente. Só sabe o que é vencer quem passou lutas e provas. É bom vencer? É bom vencer, irmãos? Só vence quem tem luta. Só vence quem passa a prova. Jesus podia não estar entendendo como filho, porque filho é assim, às vezes não entende. Filho, mãe, eu quero nadar ali na piscina, no rio. O pai fala: você não vai, e ponto final. Aí o filho fica muito feliz. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe, porque eu sou muito grato. É assim que fica o filho? O filho fica como? Olha para o seu irmão e diga: você é filho. E você não está entendendo o não do pai, mas ele está te livrando de você morrer afogado. Você não está entendendo o não de Deus, mas Ele está preparando um sim desse tamanho para você. Você não está entendendo a luta que você está passando, mas Ele está dizendo: eu sou o Pai, eu sei o que é melhor para você. Pai, se possível afasta de mim esse cálice. O pai diz: não, tu vai ficar aí, porque depois dessa luta vai vir a vitória, vai vir o milagre, vai vir a exaltação.
Aleluias! Depois da luta, vem a vitória. Você pode dar um glória a Deus aí, maluco aí, irmãos? É que eu estou com vergonha do meu visitante aqui que eu convidei. Deixa ele saber que você é doido, irmão, por Jesus. Quando você vai para o estádio de futebol, você não tem vergonha de quem está do seu lado. Eu lembro que eu estava lá na torcida, né? Estava lá eu na torcida do São Paulo, claro, um time. Viu que o meu cunhado falou, né? Que ele vai assistir a vitória do São Paulo hoje. São Paulo, né, é tremendo, né, irmão? São Paulo, ele escreveu para os Coríntios, você sabe que é tremendo. Na Bíblia é forte demais. São Paulo foi o apóstolo Paulo. Quem conheceu o apóstolo Paulo? É conhecido como São Paulo na Bíblia, lemos? São Mateus, São Paulo. Se Coríntios fosse bom, ele tinha um, né? Ele pelo menos pregava para alguém, mas só tem uma cidade de Coríntios aqui, irmãos, que era só Jesus Cristo. Não, mas vamos falar de libertação, outro culto, depois a gente fala. Eu estou brincando, viu, irmão? Você que é corintiano, você é uma bênção. Eu sei que Jesus vai te libertar um dia, em nome de Jesus. Os irmãos estão glória. Você está colocando fogo, batendo fogo, irmão. Cuidado com o corintiano, irmãos. Esse povo é abençoado, irmãos. Ô, abençoa. Eu até me perdi o raciocínio onde eu estava, irmãos. Eu estava lá no estádio. Aí tinha um cara com o pé quebrado na torcida. Fomos parar no meio da torcida lá, organizada. Chegamos lá. Eu já era crente, viu, irmão? Pastor já. Ô, pastor, você foi pro estádio? Fui. Lá vai no estádio, daqui a pouco eu não estou. Você falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, gente? De repente um cara tinha uma bandeira atravessada do lado da torcida, aquelas cercas, não dá para ver do outro lado. Só que era a torcida única. Era a torcida do São Paulo, tinha cerca, bandeira que fechava toda a lateral, mas não dava para ver do outro lado. Quer dizer, para dar as coordenadas para a torcida do lado, tinha que ir por cima daquela arquibancada. Não tinha um cara que, desde a hora que eu cheguei no estádio, os dois tempos, com a perna quebrada, ficou em cima do alambrado, passando a coordenada para o outro lado, com um gesto na perna e eu lá no meio, estava quieto. Eu e um amigo meu estávamos lá. Daqui a pouco a torcida com a bandeira. Aí o cara via que estava mais ou menos, não estava gritando muito, pegava a bandeira e começava a dar bandeirada na gente. Você não vai gritar, não! Para todo mundo. Eu falei, mas grita, mano, pelo amor de Deus. Tem que gritar. Daqui a pouco os caras, um cheiro de CC miserável. Um fedor. Você imagina o estádio de futebol, o pessoal suando. Um sol. Aquele povo cheirando, que eu vou dizer uma coisa, irmão, misericórdia. Daqui a pouco levanta o braço e começa a abraçar um outro. Falei, vai me abraçar, vai me abraçar. Me abraçou e encaixei logo do sovaco do cara. Bem grande, ele pegou. E não pula para ver. E lá vai ela. Que coisa linda. Ela é demais, mas é uma emoção da vida. Aquele cheiro de misericórdia, sem ter misericórdia, Jesus. Mas afinal, era um jogo de futebol. Qual o mal? Você pular, gritar no estádio por uma bola rolando. É normal isso, a gente nasceu para gritar por uma bola rolando. Qual loucura isso? É legal. Mas por que quando você vem na igreja você tem que ficar em silêncio? Você sabe que o time que você foi escalado não é o São Paulo, não é o Corinthians, não é o Palmeiras que não tem mundial, mas não é ninguém. O seu time é o time que não perde. O seu Deus é aquele que venceu a morte. Ele não empata, Ele não chega atrasado. Ele é mais, você é mais que vencedor. Abre a sua boca e faça festa para Ele. É dia de festa. Alabassore mandara shela mandaragai. Aleluia. Peraí que você vai fazer festa. Aí você olha para o irmão do lado e fala, aquela cara, olha aquela cara, aquele sorriso bem simpático. A paz do Senhor, irmão. Fala para o seu irmão, Jesus te ama. Não, afinal você está na igreja, né? Se fosse no estádio, você já abraçava e enfiava o sovaco na cara dele. E eu vou dizer, é só minha.
para a direita, para trás. Para que essa palhaçada, pastor? Porque aqui você não tem chance de perder. Aqui o seu time não perde. Aqui você não vai vencer. Você já é mais que vencedor. Você já venceu. Você já venceu. Você já venceu. Pastor, o cara é um pecador. Eu já andei com muito cara pecador, viu, irmão? Porque eu também era, né? Pecador é um profissional, né? Um jogador profissional, um jogador. Pecador é um profissional. Porque quem peca, peca de vez em quando. Mas quem é pecador, ele já tem um currículo, né? Eu sou um pecador profissional. Anda com os pecadores, xingar palavrão. Mas vamos para a igreja hoje? Aí chega na igreja. Vai ser aqui na porta. Reverência, filhos, estamos na igreja. Vamos lá, vamos beber, vamos arrebentar. Que conversa é essa? O meu Deus não está preso aqui não, irmão. Quando a reunião acabar, o seu Jesus não vai ficar crucificado aqui não. Ele vai junto com você para a sua casa. Ele vai entrar no seu trabalho junto com você. Quando você for jogar bola com seus filhos, Ele vai estar do seu lado, conduzindo, brincando com você. Porque o seu Deus não é um carrasco, Ele é teu amigo, Ele é teu pai. Ele anda com você. Você não precisa dizer: pai, dá licença para eu poder sentar no sofá daqui desta residência poderosa e maravilhosa. Tem gente que é assim, né? O grandioso Deus que está lá nos céus e sentado no trono. Deus fala: peraí, você é meu filho ou você é quem que entrou aqui hoje? Ele é teu pai ou ele é alguém que você não conhece? Por isso você trata assim? Não é que ele é autoridade. É assim que você trata seu pai. Imagina meus filhos entrando: pai, eu poderia, por favor, encarecidamente abrir a geladeira e pegar um leite? Eu vou pensar, eu vou falar: filho, se você pode ou não. Você sabe o que é dispensa? O que é dispensa? O que faz na dispensa? Guarda o que na dispensa? Qualquer um tem acesso à sua dispensa? Qualquer um tem acesso à sua dispensa, sim ou não? Qualquer vizinho entra na sua dispensa e mexe, sim ou não? Quem mexe na dispensa, quem quer? Quem é de casa. A Bíblia diz que você é dispenseiro dos mistérios de Deus. Você tem acesso à dispensa de Deus a hora que você quiser. Pode entrar lá e pega o que você está precisando, porque você é dispenseiro do mistério de Deus. Acessa, porque você é filho, você é filha, você é amado e amada de Deus. Eu vou encerrar. Daqui a pouco a gente vai se abraçar com o sovaco suado e vamos pular para tudo que é lado. Tudo isso aconteceu para quando Jesus, no último instante, Ele dá um grito e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Alguém fala isso porque está se sentindo abraçado, porque está se sentindo junto, ou porque está se sentindo sozinho? Deus meu, por que me desamparaste? Alguém já teve a sensação que parece que Deus desamparou você? Quando você sente isso, é porque o milagre de Deus está chegando sobre a sua vida. Aí Jesus dá o último grito, e é esse grito que vai se findar essa mensagem hoje. Jesus gosta de gritar: Lázaro, vem para fora. A voz de Deus é como uma voz de multidões, de muitas águas. E tem gente que acha que Deus fala baixinho, só assim. Deus fala assim, Deus está aqui nessa manhã. Deus, Ele fala assim também. Deus, Ele usa multiforme graça. Ele é Deus. Você não precisa nem ouvir, que às vezes você sente a presença dEle dentro de você. Mas o último grito de Deus, e o que Ele cumpre na minha e na sua vida hoje é: Jesus estava indo para a cruz, para viver hoje o dia de Páscoa. Ele grita: está consumado. Sabe o que é isso? Ele diz: está pago. Eu paguei a sua dívida. Eu paguei os seus
pecados, eu paguei as dificuldades, eu paguei as acusações, eu paguei tudo aquilo que você devia. Jesus diz para você: está consumado. Nessa manhã, Jesus diz: eu paguei, é o que tem, é o que tem toda acusação. Não existe mais dívida. Pela morte da cruz, Ele quita toda a dívida que você tinha e diz: você não deve mais nada, você não deve mais nada. O diabo vier falar, tu vai dizer: está consumado, está pago, está pago. O Senhor pagou por você. Olha para o seu irmão, por favor, queridos. Aplauda ele, aplauda esse Deus em nome de Jesus. Olha para o seu irmão, diga: não existe mais nada que te condene. Jesus pagou as suas dívidas, apagou as suas dívidas. Ele cravou na cruz e disse: está pago. Quando ele faz isso, a morte vem em cima dele. Ele diz: aqui não, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E morre. Isso foi na sexta-feira. Que dia que é hoje? Domingo de manhã, Páscoa. As mulheres foram para o túmulo. Eu vou lá ver Jesus. Cadê Jesus? Cadê o meu mestre? Ele morreu, ele morreu. Ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Cadê ele? Quando elas desceram do túmulo, Jesus não estava mais lá. Elas ficaram tristes, dizendo: roubaram o corpo do meu mestre. E saíram no meio do jardim, diante do cemitério. Diante do túmulo tinha um cemitério ali. Elas saíram tristes, dizendo: roubaram o meu Jesus. Mas de repente, o Rabone, o mestre, o Jesus, o Messias, era o terceiro dia. E como ele tinha dito, ao terceiro dia ele ia reerguer o templo que havia sido destruído. O templo estava de pé, mas o seu corpo não era o mesmo, era um corpo glorificado. A mulher olhou para ele e começou dizendo para ele, achando que ele era um dos coveiros, disse: o que fizeram com meu mestre? O que fizeram com meu Jesus? E Jesus só olhando para elas. E Jesus disse: fique tranquila. E você começou a falar com elas. Quando elas, ouvindo a voz dele, ele conheceu e disse: Rabone, mestre, é o Senhor está vivo. Jesus está dizendo: eu estou aqui nesta manhã, eu estou aqui nesta manhã, eu estou aqui nesta manhã, porque eu vivo, porque eu vivo, porque eu vivo, porque eu vivo. Receba o abraço dele, receba o amor dele, receba a cura, a glória, o poder, a vitória dele sobre a sua vida. Aleluia. Com seus olhos fechados agora, por favor, feche os seus olhos. O louvor pode subir aqui. O Senhor diz para você: quantas vezes nós passamos coisas que não entendemos, quantas vezes nós passamos provas que nós não compreendemos, e até clamamos ao Deus, ao Pai, dizendo: Pai, o Senhor se esqueceu de mim, Pai, o Senhor me abandonou. E o Pai não responde, porque é necessário você passar por isso. E você não escuta a voz do Pai, e você se sente sozinha. Você se sente sozinho. Você entrou aqui nessa manhã, talvez você olha para tantas lutas que você tem passado, e você diz: mas meu Deus, faz anos que eu passei por isso, meu Deus, parece que não acaba. Jesus está dizendo: hoje vai consumar todo o peso, hoje vai se quitar toda a dívida, hoje Ele vai acabar com a dor, hoje Ele vai acabar com o sofrimento, hoje Deus vai começar um ciclo novo, hoje Deus vai ressuscitar os teus sonhos nessa manhã. Enquanto você entrou aqui para procurar no túmulo, enquanto você entrou aqui para procurar na cova, enquanto você entrou aqui para procurar em algum lugar que havia se perdido,
Jesus manda dizer: não, para de olhar para baixo. A sua promessa não está mais embaixo, a sua promessa está em cima. A sua promessa, ela vive. A sua promessa está de pé. A sua promessa ressuscitou. Jesus diz para você: eu te trouxe aqui nesta manhã para arrancar as doenças que te assolam, para curar a sua casa, para curar a sua família, para curar a tua história, para curar o teu coração, para curar a tua alma, para curar o teu espírito. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: hoje é manhã de ressurreição de Deus sobre a minha e a sua história. Talvez você não entende muitas coisas, talvez você não compreende as dores, a confusão na tua casa, brigas. Eu vou dizer: o diabo tem reinado na tua casa, mas hoje Jesus vai entrar lá. Hoje Jesus vai entrar lá e Ele vai pôr a morte para fora, a depressão para fora, a doença para fora. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar alto, não. Se no estádio você grita, se no show você grita, pode gritar para Jesus, pode glorificar a Jesus, pode bendizer a Ele. Receba a tua cura, receba o teu milagre, receba o perdão pelos erros que você cometeu. Ele tem um tempo novo, Ele tem um tempo novo sobre você. Você é livre, você é livre. Você está à mesma distância. Ou você escolhe acusar a Jesus, ou você diz: Senhor, lembra de mim, lembra de mim. E Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo a festa vai ser na tua casa. Hoje mesmo tudo vai mudar. Você veio para a festa, você veio para a festa. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, e o véu do templo se rasgou. Você tem acesso, você pode entrar, você pode abraçá-lo.